vou hoje começar a parte final, ou mais uma parte final da montagem ou da construção do carrossel, transformando estes dois pequenos cilindros em duas abraçadeiras. Quando ontem eu tentei iniciar o trabalho, enfim, coloquei aqui o torno Sobla, que é o meu torno mais antigo, que é pequeno e é bom para estas coisas, e tentei usar paralelos, tentei colocar aqui uns paralelos aqui de baixo, idênticos a estes, os paralelos bons que tenho aí, porque estes, enfim, foram feitos por mim, mas ao colocar esses paralelos eu tentei perceber, enfim, se efetivamente podia trabalhar com segurança sem atingir os paralelos, porque eu vou ter que fazer aqui um furo e vou ter que fazer um furo exatamente com o diâmetro deste tubo. Portanto, vai ter que levar aqui um furo, aqui no centro deste cilindro, para que este cilindro consiga passar a entrar aqui no tubo, enfim, com pouca folga. E o que acontecia era que, portanto, enfim, por causa do tubo, evidentemente que a determinada altura eu vou ter que fazer aqui um furo do diâmetro, portanto, do diâmetro deste tubo. Portanto, então o que é que acontecia? Quando a broca, ou fosse qual fosse o tipo de dispositivo de corte, chegasse à parte de baixo do cilindro para finalizar o furo, o que acontecia era que ele tinha evidentemente que ter uma margem de manobra aqui em baixo, portanto ele tinha que poder fazer o furo até ao fundo, escapando aos paralelos que estavam aqui, portanto escapando a estes dois paralelos ou aos outros dois paralelos. O que acontece é que os outros paralelos, os bons, são um bocado mais, estes têm 6 mm, os outros têm 8 mm cada um. Aliás, eu suponho que estes têm 5 mm, já nem me recordo bem, mas vemos isso num instante. Eu tenho a impressão que, exatamente, estes têm 5 mm, os outros têm 8. Portanto, no total, o espaço ocupado aqui em baixo, nesta zona, ocupava mais 6 mm com os outros paralelos do que com estes paralelos. O que é que acontece? O que é que acontecia? Portanto, quando fizesse o buraco com este diâmetro, ele ia bater nos paralelos. Bater talvez não batesse. O problema é que aquilo muito pouco sobrava. Aquilo sobrava umas décimas de milímetro, o que tornava um bocado difícil ou perigoso eu estar a fazer um buraco a uma distância tão curta dos paralelos. Então optei por fazer estes paralelos que aqui estão, que foram feitos ontem. Portanto, estes paralelos foram feitos a partir de um bocado de uma chapa que eu tinha aí, enfim, uma sucata qualquer. Esta chapa parece, isto eu não sei se é inox, mas se não é inox parece. Ele não tem uma ponta de ferrugem em parte alguma e ainda por cima, apesar disso é magnético, portanto isto é magnético. Não parece ser muito magnético, mas é magnético. Eu tenho a impressão que isto é inox. Bom, mas o que é que aconteceu? Eu cortei aqui duas tiras para fazer estes dois paralelos com a rebarbadora. Enfim, comecei a maquinar como era suposto, portanto a maquinar as duas peças de forma a ficarem com estas, portanto, com a superfície, com esta face aqui e a outra de baixo, completamente paralelas, portanto para ficarem algo parecido com isto assim, ok? Mas em que apenas esta face e esta estão paralelas. Portanto, nestes paralelos de boa qualidade, tanto esta é paralela com esta, como esta é paralela com esta. Talvez até os topos, não sei ao certo. Portanto, e a precisão aqui é bastante grande, enfim, não sei qual será, mas é algo que eu não consigo sequer medir. Para mim parece-me exatamente iguais. Ora, o que acontece é que, portanto, eu quando fiz estes dois novos paralelos, comecei por tentar usar a lâmina de aço rápido, portanto, este tipo de dispositivo. O que aconteceu foi que, de facto, ela não sobreviveu mais que um par de centímetros. Portanto, eu não consegui cortar quase nada, porque aparentemente este material é muito duro e a lâmina claudicou enfim, perante a dureza deste material. Portanto, eu não sei o que é aquilo. Sei que acabei por fazer o furo, aliás, fazer os cortes, com esta ponta que tem uma pastilha de carboneto de tungstênio. Esta aguentou-se sem dificuldade, mas a outra de facto não aguentou. Eu costumo tentar poupar estas o mais possível, uma vez que as outras são muito mais baratas, e enfim, agora neste caso basta-me ir ao esmeril com esta, e faço o novo gume um pouquinho mais atrás, uns 2 mm mais atrás, e ainda tenho aqui muito para gastar, portanto não há assim problema maior. Bom, portanto estes dois paralelos que já são mais magrinhos já me deixam um espaço razoável para que quando finalizar o furo, quando acabar o furo que vai ter este diâmetro, ele aqui em baixo tenha algum espaço para ser menos crítica, portanto, a manobra final, portanto, e não correr o risco de bater nos paralelos, ok? Ups, uma cacetada na câmara, coisa pouca. Ora bem, portanto, vou começar agora
portanto, a furar. Vou começar agora a furar este cilindro, enfim, em etapas sucessivas, até conseguir um furo daquele diâmetro. O diâmetro final já agora é de cerca de 21 mm e tal. 21 mm e pouco. Portanto, eu vou começar com uma broca fina, mais grossa, e depois a certa altura irei usar este tipo de cabeças com este tipo de veio. Okay? Já foi usado antes, portanto eu não vou perder muito tempo gravando todas as etapas. Eu vou apenas gravar um pouco da fase inicial, depois a parte final em que mostrarei um bocadinho esta coisa a trabalhar novamente, porque depois haverá uma segunda fase em que esta peça levará um furo de cada lado, mais umas roscas, e será cortada ao meio para ficar uma abraçadeira, ok? Vamos então ao furo. Vou fazer o furo inicial com uma broca de início, portanto esta tem 8 mm de diâmetro. Esqueci-me de dizer que, entretanto, com o micrómetro eu já centrei aqui o veio de forma que o furo se vá efetuar exatamente ao centro do cilindro. Portanto, tenho um furo de 13 mm já feito com uma broca comum, uma broca normal, e vou agora começar a alargar com esta cabeça que tem uma pastilha de carboneto de tungstênio. Eu suponho que o primeiro corte é para aí de meio milímetro, assim, um pouco ao olhómetro, mas eu já não consigo meter aqui na máquina a broca de 14 mm por causa do problema da altura. O problema da altura há de ser resolvido a seu tempo, mas por enquanto eu continuo com ele. E chateia-me um bocado, mas não há outra forma de resolver o problema neste momento. Ora bem, vamos lá ver como é que a coisa corre. Bom, não está mal. Eu abusei um bocadinho da máquina e ela parou, mas não está mal. Eu vou pôr um bocadinho de óleo, não sei se é bom ou se é mau. E vamos então agora alargar mais um pouco o furo. Ora mais 2 décimos, 4 décimos talvez. 4 décimos vai dar 1 milímetro. Quase 1 milímetro, vai dar 8 décimos. Porque ele alarga dos dois lados, evidentemente. Okay. E assim sucessivamente vou parar de gravar e na parte final voltarei. Pois bem, o furo tem 21,3, ele precisa de ter 21,5. Vou fazer a última passagem.
Ora, vou fazer mais uma passagem sem mexer na ferramenta, portanto a chamada passagem de mola, porque enfim a ferramenta faz alguma força e portanto ela faz um pouco o efeito de mola. Se passarmos 2 vezes, ela na segunda passagem ainda come um bocadinho. Vejamos quanto tem. 21,6, está bom? Portanto, isto não tem qualquer problema, mais um décimo, menos décimo. Aliás, menos décimo teria, porque senão entrava no tubo, mas mais um décimo não há qualquer problema. 1 ou 2, que fosse. Portanto, este furo está feito. Eu vou agora retirá-lo daqui. Exatamente, vou retirá-lo daqui e vou experimentar dar uma separdela. Ora, cá está ele. Está com bom aspecto. Ora, está ele. A folguita de 1 ou 2 décimos, isso não tem qualquer problema. Ok. Vou agora limpar esta tralha toda, há para aqui muita limalha, e vou fazer a mesma coisa ao segundo. Portanto, o processo é idêntico, também não vou gravar esta segunda operação.